Bom, boa noite. Vamos fazer a live hoje aqui no YouTube. Penso Logo Falo, Ricardo e Marcelo. Bom, o pessoal do nosso canal mandou, na verdade, mais elogios, dizendo que não tem muitas dúvidas sobre o conteúdo. Foram mais elogios e agradecimentos do que dúvidas, né? Que deixou a gente bastante contente. Mas temos o que falar, com certeza, né? Principalmente para quem está aí, começamos esse canal de transmissão no YouTube, para sanar as dúvidas e falar sobre psicanálise, mandar formulário, para que as pessoas possam conhecer um pouco do ecossistema, a gente gosta de chamar assim, do Penso Logo Falo, porque a gente cercou por todos os lados, é isso. Então, assim, não adianta só dar aula solta, não adianta mandar fazer um monte de curso, dar um PDF, que aqueles que vão estudar têm que separar um tempo, estar na frente de um desktop para estudar, depois como é que fica? Aí tem dúvida, não sabe direito para onde ir, não tem com quem tirar a dúvida, não tem ninguém orientando. Então, como nós somos professores há muitos anos, há 30 anos, eu inicialmente de matemática, o Ricardo de física, a gente fez essa proposta aí tentando cercar. Vem cá, onde pode dar problema? Aqui a gente acha uma solução. Isso aqui é complicado, a gente acha uma solução. Então foi isso que a gente fez. Vamos começar então, a gente explicou no canal, pelo primeiro ponto. Uma live de dúvidas não pode ser uma aula assim. Fulano perguntou isso, e aí a resposta é essa. Ciclano perguntou aquilo, a resposta é essa. Uma live de dúvida assim é muito ruim, tá? Na verdade, a gente estruturou e pensou uma aula com base nas dúvidas que surgiram, né? Não surpreendentemente, começa muito nessa parte econômica do que é a pulsão, e a gente já tem comentários, dicas de manejo para fazer a partir disso, porque a gente sentou, pegamos as dúvidas e estruturamos uma aula. Então, vamos lá, vamos começar com a parte da psicologia, da parte econômica da psicanálise, né? Sim. Vamos falar assim. Sim. Uma coisa que fique claro, para quem não é nosso aluno, essa é uma live de dúvidas para os nossos alunos. Você que não é nosso aluno, você veio num dia de degustação que a gente ofereceu para vocês conhecerem um pouco mais o método, aprofundar um pouco mais no método que a gente oferece para quem conheceu a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube, e agora está no nosso canal do WhatsApp, experimentando um pouco também o que são as nossas orientações diárias. Quase 1 milhão de views no último mês. Impressionante. A gente, quando começou, não imaginava, né? Não. Que um canal tão específico de psicanálise, por mais que a gente tenha que explicar as coisas do dia a dia, né? Fazer leituras, ter toda a nossa didática de professor, mas 1 milhão de views em um vídeo com 1 milhão de views. O vídeo bateu 1 milhão de views em outros vídeos. Carrossel com 300 e poucos mil views. Resultado bastante impressionante. É realmente impressionante. E assim, então, existem várias dúvidas aqui, que para quem está assistindo a gente, está no canal, que talvez não sejam pertinentes diretamente às coisas publicadas no canal, porque tem os nossos alunos aqui da assinatura, que tem mais de 100 aulas que eles têm liberadas para assistir, dividido em vários cursos, né, por eixos temáticos, tem o Sem Clivagem na Clínica, que é como a gente Depois a gente vai mostrar a plataforma por dentro. Sim. Né? Sim. Acho que é uma boa ideia, né? Sim, acho que é. Concordo. Mas, enfim, então a gente tem dúvidas para quem está assistindo a gente não é nosso aluno, dos nossos alunos também. A gente vai dividir aqui a gente foi pegando os temas, não foi pegando dos nossos alunos ou de quem está no canal degustando. A gente pegou os temas em comum e organizou por eixos temáticos, como a gente faz com tudo aqui no Pessoal que Fala. E aí, entre as primeiras dúvidas que apareceram nessa parte econômica que o Marcelo está falando, algumas pessoas perguntaram qual é a diferença de pulsão e libido, que ficam um pouco confusas. Pulsão, libido. A live está no YouTube, no nosso canal, tá? Só pegar aí dentro do canal do WhatsApp o link, entra no canal, muito conteúdo. Marcelo está só avisando o pessoal do Instagram que a live está aqui, não lá no Instagram, que algumas pessoas... Desculpa, não avisei. Não tem problema. Por mim não, tem que avisar para eles. Né? Bom, tá bom, então fazendo a distinção entre pulsão e libido. Cara, uma distinção relativamente simples, ainda que o conceito não seja tão trivial. O Freud, ele criou uma coisa chamada aparelho psíquico. Bom, dando um passo atrás, o Freud, ele tinha um problema, explicar a etiologia das neuroses. Mas para explicar a etiologia das neuroses, ele tenta lá, primeiro, explicar numa base neuronal, numa base material, e a coisa não vai bem.
Ele abandona esse projeto de explicar numa base material ou neuronal e começa a pensar soluções para explicar a etiologia das neuroses. Nessa composição que ele faz teórica para explicar essa etiologia, ele cria o chamado aparelho psíquico, que não está no cérebro e em nenhum lugar do corpo. É algo que ele não sabia explicar, mas que era um modelo teórico que explicava muita coisa da etiologia das neuroses. Então, com esse aparelho psíquico, em algum lugar, sabe-se lá onde, ele precisava de alguma relação com o corpo. Senão a teoria não fecharia. E aí ele tem a sacada de criar o conceito de pulsão, que seria o representante psíquico, ou seja, o representante psíquico das excitações do corpo e dos estímulos do mundo. Ou seja, tudo que acontece no teu corpo vai gerar alguma coisa no aparelho psíquico. Então, toda vez que alguma coisa aconteceu aqui, algo vai representar isso no aparelho psíquico. E aí ele tem a sacada de dizer que essa pulsão é a exigência de trabalho feito na vida anímica. Ou seja, tem algo ali operando, e trabalho em física significa tirar, operacionalmente falando, toda vez que tem trabalho, você tira energia de um lugar e bota no outro. Então, no aparelho psíquico, que tem inconsciente, pré-consciente, consciente, você, quando a pulsão está operando, ela vai tirar energia do inconsciente, botar no pré-consciente, tirar do pré-consciente, botar no consciente, tirar do consciente e colocar nos objetos do mundo. E essa energia do aparelho psíquico, ainda que Freud jamais tenha admitido, aí eu vou estar com Laplanche, a única energia do aparelho psíquico que o Freud vai organizar é a libido, pelo menos no final da sua obra. Então, qual é a diferença de pulsão e libido? Pulsão é aquilo que opera o deslocamento da libido, falando em termos bem simples, tá? A pulsão opera o deslocamento da libido. E a libido é essa energia associada à pulsão que a gente precisa para organizar as coisas no mundo. Por exemplo, quando você sente fome, você vai ter um aumento de tensão no seu corpo. O que você faz, por exemplo, numa sociedade abastada, e se você tem acesso a esse abastecimento? Você levanta da cadeira, anda até a geladeira, abre a geladeira, pega alguma coisa, bota na boca, mastiga e engole. Você faz uma série de movimentos, uma série de movimentos para que você possa saciar a sua fome e reduzir essa tensão. Você precisa de energia para isso. A todo esse dispêndio de energia no corpo tem um correlato no aparelho psíquico, que é o que organiza, junto aí com o cérebro, na visão freudiana, é claro, as ordens dessa motricidade, que são privilégio do consciente, né, da parte consciente do aparelho psíquico. Isso que o Ricardo está falando é interessante, porque é como começa mais ou menos tudo. Assim. O Freud teve uma sacada, e daí a escolha pelo aparelho psíquico, que o que acontecia nos sonhos, a gente costuma dizer que a interpretação dos sonhos de 1900 é o grande início da psicanálise. Né? Apesar de ter os textos, ele já discutisse essa questão da etiologia das neuroses antes, mas a interpretação dos sonhos, né? Interpretação dos sonhos não no sentido assim, sonhou com dente, alguém vai morrer. Eu nem sei como é que são esses ditos populares. Sonhou com cobra, alguém da família vai estar grávida. Não é isso. Ele sacava que ali no sonho, coisas que estavam guardadas em algum lugar, né? Aí o tal inconsciente, substantivo, inconsciente lugar, apareciam. Tinha a possibilidade de aparecer. Deformadas, misturadas com outras coisas, mas podia aparecer. Daí essa ideia de um aparelho psíquico, imagina, não é um lugar do cérebro. Por quê? Porque ele precisava dar conta, e isso para vários estudiosos, como, por exemplo, Laplanche, Roudinesco e tantos outros, né? Foucault, principalmente, a grande sacada do Freud foi organizar a teoria dele a partir do inconsciente. Olha, nós temos um inconsciente que rege as nossas ações o tempo todo, que está ali influenciando. Alguns conteúdos estão recalcados, causavam desconforto e por isso estão lá, guardados nesse inconsciente, e ficam o tempo todo tentando vir à tona. Por quê? Porque vir à tona traz junto com isso uma possibilidade de descarga. Vamos lembrar que nesse início da economia, o aumento da tensão no aparelho psíquico, né, o aumento dessa energia aí, significava desprazer, desconforto. E a descarga, por exemplo, o exemplo da fome, não é só isso, né?
principalmente mulheres que estão assistindo, sabe que no amamentar de uma criança não está indo só comida. Começa assim, mas vai o afeto, vai o carinho, né? Vai o calor, vai uma série de outras coisas, estão juntas ali. Então, muitas vezes, quando você tem esse aumento de tensão e você descarrega comendo, por exemplo, você não está ali só buscando saciar a fome. Por isso é que é um correlato que se apoia nesses instintos, nessas coisas ligadas à autoconservação do ser humano, como, por exemplo, se alimentar, mas que vai para muito além disso. Né? A gente dizer que a gente só come quando está com fome, acho que ninguém acredita nisso. Então, tem motivações inconscientes ali, nesse exemplo da comida, fica muito claro, tem motivações. O que a gente escuta de paciente? Eu como quando eu estou nervoso, eu como quando eu estou triste, eu como quando eu estou ansioso. Né? Os próprios pacientes fazem correlatos do comer, nesse exemplo didático, para muito além da alimentação. Né? Sim, não, isso começa a falar super importante. Quem nunca, né, que nunca passou uma necessidade extrema, mas tem um mínimo de abastecimento em casa, abriu a geladeira depois de uma compra de mês, olhou a geladeira e falou, cara, não tem nada aqui. Não é que não tenha nada ali, né? Não tem nada que eu queira aqui, né? Porque ali já está envolvido o desejo, essa parte que o Marcelo está falando, porque as pulsões elas são contaminadas por esse registro corporal no registro erógeno. Né? Ali na amamentação, que é onde, de certa maneira, todo esse registro pulsional começa, a criança é alimentada e, ao mesmo tempo, tem o contato da mucosa da boca com a mucosa do seio, que traduz-se ali numa espécie de excitação sexual, uma erogeneidade, como chama o Freud, e que isso, como a criança tem uma precariedade sensorial muito grande quando ela nasce, ela não enxerga a uma distância muito pequena, não ouve tão bem ainda, o cérebro ainda não está completamente formado. Essa criança ela tem uma precariedade sensorial que faz com que ela já tenha um favorecimento a confundir as coisas nesse mundo. Tem uma total inexperiência de vida. Então, naquele momento da amamentação, as sensações da alimentação e essas excitações que ela sofre ficam ali meio que fusionadas. Então, no nosso inconsciente, e nenhum de nós lembra disso, mas no nosso inconsciente, essas experiências fusionam de uma tal maneira que a nossa necessidade deixa de ser só fisiológica. A nossa necessidade tem uma dimensão fisiológica e uma dimensão que a gente não consegue dizer. Por isso que os nossos desejos são sempre insaciáveis, na verdade. Né? Sempre tem algo, né, para além vamos dizer assim, dessa demanda, vamos dizer, ou dessa necessidade, né, de se alimentar. É algo que vai para além disso. E isso tem o exemplo da comida, mas você pode espalhar para tudo. Então, a sacada do Freud é justamente assim, se tem uma energia psíquica, tem algo que desloca essa energia, então faz sentido pensar, porque ele precisava responder a um monte de coisa. Uma delas é, como é que alguns conteúdos que estão lá recalcados, isso ele já sabia desde a época da teoria do trauma, ali na hipnose, ele já sabia que, às vezes, sob hipnose, os pacientes recordavam coisas que eles tinham esquecido. Então, no tratamento, no início ali, no século XIX, quando ele vai a Paris estudar com Charcot, ele já saca, né, e Charcot, quem estava ali, que, olha, peraí, existe uma coisa que, sob hipnose, aquele paciente é capaz de rememorar a situação traumática que deu origem a determinados sintomas. Tá certo? Então, ele precisava de ter movimento. Esse aparelho psíquico, ele precisa ter movimento. Coisas que estão guardadas ali no inconsciente, já tiveram na consciência, foram recalcadas, voltaram. E muitas vezes, durante a análise, a gente brinca, né, que tem os atos francos, os atos falhos. O paciente fala alguma coisa e que ele mal se dá conta, e no momento que você aponta, não deixa de ser uma interpretação, ele se toca que aquilo foi algo que emergiu, né, daí que dá aquela sensação de um insight, de alguma coisa, que foi algo que emergiu. Tá? Lembrou de 500 casos, por isso está rindo. De algo que emergiu do inconsciente para a consciência. Então, tem que ter movimento. Por isso é que tem que ter a energia psíquica e algo que faça esse trabalho de jogá-la
de um lugar para o outro. Então, a energia psíquica ele chamou de libido, né? E o trabalho ele chamou da pulsão. Esse mecanismo, vamos dizer assim, que desloca de um lugar para o outro e que vai, como o Ricardo gosta de falar, colocando as caixinhas de energia em determinados lugares. Sim, e uma coisa importante é que, assim, quando fala de pulsão em psicanálise, isso é uma coisa sobre a qual eu recomendo que você se detenha um pouco, porque vai facilitar muito a sua vida como psicanalista e na leitura dos textos de psicanálise. Que a pulsão ela tem essa definição, ela é o representante psíquico das excitações do corpo e dos estímulos do mundo. A pulsão é a exigência de trabalho feita à vida anímica. É isso que a gente está tentando explicar de um jeito mais simples, que é aquilo que gera movimento ali no aparelho psíquico e que vai transportar energia de um lugar para outro. Aí Freud vai dizer lá nos 3 ensaios sobre a sexualidade de 1905, as pulsões são indistinguíveis entre si. Né? Guarda essa frase porque essa é fundamental, isso vai evitar muito problema. As pulsões são indistinguíveis entre si, só diferem pelas suas origens somáticas e seus destinos. E aí tem uma coisa muito importante, porque se elas são indistinguíveis, elas são iguais. Então por que tem pulsão escópica, pulsão de morte, pulsão de vida, pulsão prênsil, pulsão de autoconservação, pulsão sexual e por aí vai. Pulsão sádica. Por que tem tanta pulsão? Porque o que o Freud está nomeando ali não são diferentes pulsões, são pulsões com diferentes destinos ou diferentes origens. Eu tive uma excitação na genitália. Posso chamar isso de pulsão sexual, porque é uma excitação que vai ser representada no aparelho psíquico. Como teve uma origem na genitália, eu chamo de pulsão sexual. Mas imagine que você está numa situação que você não consegue transar com ninguém, não pode se masturbar, não tem como dar essa descarga. E se isso está muito intenso em você, pode causar uma certa irritação. Aí alguém fala com você e você fala, cara, não me deixa. É um pouco agressivo. Ou seja, aquela pulsão que teve uma origem sexual tem um destino sádico. Aí você pode chamar ela agora de pulsão sádica. E por que o Freud faz isso? Porque ele entendia a plasticidade pulsional, que é o quê? Eu posso ter certos afetos, certas energias sendo originadas numa determinada parte do meu corpo, mas eu posso deslocá-la para destinos diferentes, dependendo de diversas situações. É genial. É o que acontece, né? Com todos nós. Assim. Não é sempre. E isso também é o que... Quem é que não tem um filho, um esposo, um marido que está irritado? Você está com fome, né? Deixa eu te dar um sanduíche para se acalmar. Quem que não tem? Não sei, não. Que exemplo. Mas tá bom, é isso, assim. Então, essa plasticidade, que é o que acontece, caramba, as coisas a gente pode mudar o objeto, né, o destino para onde vai. Então, preciso de ter esse movimento, essa possibilidade de movimento. Então, eu acho que assim fica bastante claro para vocês a diferença, né, de o que é libido, que é essa energia psíquica, onde você investe. O Ricardo, no Instagram, essa semana, botou um vídeo muito interessante, foi essa semana, no YouTube. É tanto canal, desculpa, gente. A gente está no TikTok, no YouTube, no WhatsApp, falando assim, por que a pessoa fica meio desligada, distraída quando está apaixonada? E a explicação é muito legal, que foi econômica, né? A gente conversou bastante sobre esse vídeo, a gente curtiu muito fazer, ainda tem isso, né? A gente curte muito psicanálise, que caramba, olha, eu estou aqui, eu tenho meus pacotinhos de energia nos objetos do mundo, objeto em psicanálise é qualquer coisa que recebe energia psíquica. Então pode ser um relacionamento, pode ser objeto mesmo, sonho, enfim, né? Conjunto de representações, né? Tudo está valendo. E aí a pessoa tem aquele sequestro que é a paixão, né? Encontra aquele objeto de amor, vamos dizer assim, tem aquele sequestro e coloca naquilo, fica pensando naquela pessoa não sei quantas vezes por dia, está ali junto, a gente escuta e já viveu. Parece que vem uma energia, sei lá de onde, quase não dorme, aí parece que não acaba. Isso é justamente o quê? Toda essa energia libidinal sendo posta ali e retirada de outros objetos. Então, a pessoa, sei lá, está apaixonada, esquecer de pagar uma conta de luz, esquecer um compromisso que tinha depois, é absolutamente normal do ponto de vista dessa explicação, porque a economia libidinal dela, né, quando vocês ouvirem essa palavra, eu acho que agora vai começar a fazer sentido essa expressão, melhor dizendo, ela foi alterada.
ela agora está com investimento maciço num lugar, num objeto, aquele outro, aquela outra amada, e teve que diminuir, não é retirar, mas outras coisas foram retiradas. É muito comum escutar pacientes, por exemplo, na neurose obsessiva, isso é curioso, aí uma dica de manejo. Pacientes que têm uma neurose obsessiva bem enraizada, em alguns momentos tiveram aquele apaixonamento, tiveram aquela sensação de apaixonamento. E junto com isso, de que a vida estava mais leve. Porque na neurose obsessiva, também tem um vídeo nosso no Instagram que não é sobre o preço, é sobre o peso, né? Procurem, onde eu explico de perder uma caneta, parecer que é como ele sofre com isso, neurótico obsessivo ou a neurótica obsessiva. Então é isso, quando ele guarda aquele momento, aquele breve momento de apaixonamento onde a vida pareceu mais leve, onde ele estava menos preocupado. Mas por quê? Justamente porque a economia libidinal dessa alteração estava toda investida num lugar, ou muito investida, toda não, estava muito investida num lugar, e as outras coisas, os pesos, a dúvida, a culpa, tudo isso, arrefeceu, e aí guarda. E às vezes vai carregar dessa sensação por uma vida. Você vai ter paciente falando desse momento de 30, 40 anos atrás, às vezes, como algo quando ele realmente se sentiu vivo. Sim, os objetos amorosos têm essa característica peculiar, né? Aquele objeto que inconscientemente elegemos como objeto de apaixonamento, ele tem essa característica de atrair muito da libido do sujeito. E aí causa isso aí que o Marcelo descreveu. Assim, essas distrações, um ar às vezes mais desligado. Enfim, se a pessoa já tem uma tendência para isso, então aí é festa no céu. Né? Bom, eu vou aproveitar esse gancho, claro, a gente não vai fazer uma live longa, nunca é a proposta, nossas lives têm 45, 50 minutos, a gente sabe do horário, como a gente faz sempre para os alunos, né? A gente faz 2 lives abertas, temáticas, de temas interessantes por mês, sempre às quintas, nesse horário, e 2 que são restritas aos nossos grupos de alunos. Hoje foi algo aberto, algo diferente para quem está no canal conhecer como é que a gente trabalha. Mas a gente estava falando de pulsão e aí tem uma explicação muito legal. O conceito de pulsão, ele não sofre uma grande alteração desde esse texto explicativo de 1905, que são os 3 ensaios sobre a sexualidade. Mas a teoria pulsional, Freud vai trocando, né? Até culminando em Para Além do Princípio de Prazer, que é um texto muito depois, 1920, e depois nas conferências da década de 30 ele vai voltar a isso. Então a gente queria aproveitar isso para mostrar um pouco a plataforma por dentro, para mostrar como que é difícil estudar sem orientação. Por que é tão difícil estudar sem orientação? Você pega um tema como esse, que é a teoria pulsional, e ele está aí ao longo da obra freudiana, por exemplo, Complexo de Édipo. Você já está compartilhando a tela? Ainda não. Tá. Ele está aí ao longo da obra freudiana por 40 anos, em diversos textos. Então, para quem vai estudar, você tem uma visão completa. Entender aquele conteúdo de uma maneira mais organizada é muito difícil. E aí, a gente conversando, né, professor há muito tempo, a gente conversa sobre psicanálise, além de ser professor de psicanálise há muito tempo, como é que a gente vai resolver isso? E tivemos a ideia de fazer, olha, vamos organizar, então, nossa plataforma, não por cursos só na ordem cronológica freudiana, que isso confunde os alunos, isso é péssimo, né? Reclamação de nós supervisionando os alunos, eu falo assim, eu fui lendo, aí fui fazer um curso que aí falava assim, teoria freudiana, psicanálise, parte 1, parte... Cara, isso é confuso. Isso não funciona direito. Né? Porque aí até você fechar o entendimento daquilo, você tem que ler 30 anos de uma obra, sei lá quantos volumes. Então, por isso, o que a gente fez? Por exemplo, pulsão, ou essa questão do Freud, né, que fica a pulsão entre o físico e o anímico, a gente organizou um curso por eixo temático, onde você vai aprender tudo relacionado àquilo. Já dá para compartilhar a plataforma? Sim.
Quer falar? Pode falar, eu estou falando para deixar eu falo. Bom, gente, acho que vocês devem estar já vendo a nossa tela aí. Nessa tela você vê aqui que a gente tem uma série de cursos, inclusive alguns que em breve vão estar disponíveis. É uma assinatura, né? Só lembrando que quem contrata recebe isso tudo. Tudo. E tudo que a gente vai produzindo, vai colocando aqui, você não paga nada mais por isso. É tudo incluso na assinatura. Inclusive essa live, as lives são disponibilizadas lá dentro. Ficam gravadas dentro da plataforma. Então a gente tem aqui cursos como, vai lançar aqui Ferenczi também é Freud, é um curso sobre Ferenczi. A gente tem aqui a dinâmica do caráter, a gente tem a história das relações objetais, a gente tem a repetição dos nossos horrores e amores, compreendendo a dinâmica da transferência. Freud, físico anímico, eu fiz a propaganda. Freud, físico anímico, está aqui. Abre ele aí para a gente mostrar para o pessoal. Ok. Está aqui. Freud entre físico anímico. Olha as aulas. O conjunto de aulas que já tem nesse curso, né? E uma coisa interessante que a gente montou, porque a gente fica muito preocupado com essa coisa da organização, se você é alguém que está começando, a gente tem um roteiro para você fazer esses cursos, do zero até o final deles. Mas se você é alguém que já tem um pouco mais de experiência e quer estudar por tema, você fala, eu quero saber sobre pulsão e representação, parte 1 aqui. Você entrou aqui, em pulsão e representação, e você, na aula, deixa eu mutar aqui, tem a aula, na descrição do vídeo, a gente fala muito bom. O que você precisa para assistir esse vídeo. Por exemplo, aqui bastaria ver pulsão definições, que é o primeiro vídeo de todos esses. Mas se você vai numa aula já mais avançada, sei lá, por exemplo, a relação entre a pulsão e os instintos de conservação, na descrição você tem que, para entender esse vídeo, você tem que ter esses pré-requisitos. Olha a diferença de uma aula solta. Você abre um vídeo que está separado, tem ali os pré-requisitos, né? A gente pensando o que a gente passou de inferno para aprender psicanálise que a gente gostaria de ter feito diferente. Sim. Basicamente é isso. Basicamente. Né? Então aí você clica, então, por exemplo, eles são clicáveis, a gente trocou, inclusive, de plataforma, porque a gente entendia que isso a gente não abria mão. Então, quando o curso estava todo pronto, né, tudo montado numa plataforma, e não tinha essa possibilidade, a gente falou, não, isso é fundamental, porque você aprender um conteúdo novo. Para quem não sabe, eu sou matemático, ele é físico. A gente trabalha com estrutura, nossa mente, nossa organização a gente é metódico, a gente vai partir de definições e expandindo as definições. Não ter isso, não ter essa possibilidade de clicar, de abrir, de ver os pré-requisitos, a gente trocou tudo, trocamos plataforma para poder justamente... Fica aí, Ricardo. Que aí você chega aqui, tem os pré-requisitos, né? Por exemplo, aqui para entender pulsão em relação com os institutos de conservação, precisa saber qual é a definição de pulsão, precisa saber o que é traços minêmicos, precisa entender princípio do prazer, princípio de realidade. Então, você chega aqui, já sei isso tudo, vai assistir o vídeo. Aí eu não sei o que é traço minêmico. Você clica e vai abrir para você justamente um vídeo sobre traço minêmico. Aí você assiste esse vídeo, depois que melhor. Também tem suas descrições. Também tem suas descrições. Aí em traço minêmico, você vê que tem algo que falta, algo que precisa. Você vai, por isso que a gente chama, que é uma trilha, quase uma teia de aranha ali, de conhecimento, onde cada um vai ter o seu caminho próprio. A gente demorou muito para conseguir explicar para os primeiros alunos como é que é assim, você faz sua própria trajetória, mas não é um curso, não. São cursos temáticos, né? É muito diferente, mas que você vai poder achar a tua trilha, ir lá clicando, ir lá descobrindo, vendo o que você sabe, vendo o que você não sabe. E também, como não podia faltar, como a gente já dá supervisão há muitos anos, né? Pessoas que têm dúvidas, a gente também criou ali um desses cursos, é o Sem Clivagem na Clínica. Só mostra, não precisa abrir, não, senão fica muito cansativo. Onde a gente vai falando de dicas de manejo, dicas de boas práticas. Freud, eu até gravei agora um vídeo falando disso, né? Não criou um manual técnico da psicanálise. Ele não disse assim, você vai atender assim, assado. Ali ele já sacou há muito tempo que cada analista tinha seu estilo, a técnica, cada relação tinha suas características peculiares, então que não faria sentido ter uma técnica, um manual. Mas aí por isso, não, tem boas práticas, tem coisas que devem ser evitadas, tem entendimentos lá dentro, mesmo quando a gente está falando de manejo,
a gente diz os pré-requisitos daquele papo que a gente está tendo, o que você precisa ver, em qual curso você clicando, qual conteúdo, você vai ter facilidade de aprender aquilo. Então, é isso. Assim, a gente realmente acredita que é um material que facilita muito o estudo, por eixo temático, por ser em trilhas de conhecimento, por ter curso já dando técnicas e dicas e boas práticas de manejo. E o melhor, quando surge dúvida, tem a live de dúvidas para tirar, mandando formulário para a gente antecipadamente, para a gente elaborar por eixo temático. E mais, as aulas elas são pensadas para você ouvir indo para o trabalho, são aulas de 15 minutos, tem algumas que são de 10 minutos, algumas outras tem umas de 5, tem algumas mais complexas que levam meia hora, ok, mas são poucas, que a gente tentou fracionar o suficiente para você sentar com pouco tempo. Mas você tem 15 minutos para estudar, já vai te ajudar naquele vídeo, você vai aprender bastante coisa, que a gente é muito cuidadoso, meticuloso com essa coisa didática aí, que a gente se esforça para deixar da maneira mais simples possível para vocês. E assim, mas ainda assim, a gente sabe que a vida é corrida. Sim. Para quem atende, sabe que não é uma vida fácil de atender, enfim, vida de ninguém é fácil. Seria um exagero dizer que de alguém, né? Todos temos nossas questões, nossos conflitos, mas você consegue resolver e estudar no celular. Eu vou assinar a plataforma, mas eu estou num momento da vida onde eu não vou ter tempo, mesmo organizado, dividindo assim, não vai dar. Tudo bem. Com o nosso grupo exclusivo de alunos de WhatsApp, que é um pouco quem está no canal está vendo, no grupo é diferente o conteúdo, né? A gente já orienta, por exemplo, teve uma semana que a gente falou a beça de neurose obsessiva. Então, sai a postagem no Instagram, no YouTube, no TikTok, a gente coloca materiais, são materiais diferentes nas plataformas, raramente a gente repete, né, algum material ou reaproveita. O que acontece? A gente fala o bastidor, você recebe o conteúdo, a gente explica, tem um debate, tem a gente explicando o que pensou antes daquele conteúdo, né? Que motivou, que aprofundamento, onde é que pode estar o aprofundamento. Normalmente os aprofundamentos são no canal do YouTube, onde as aulas são mais longas, né? São diferentes da plataforma, são mais temáticas. Sim. Né? Para vocês terem noção, a gente tem tanto trabalho com isso que a gente posta sobre neurose obsessiva no Instagram, no YouTube e no TikTok. Não é o mesmo conteúdo. E a gente tem cuidado de pensar, qual é o exemplo que eu vou dar aqui que vai falar algo diferente do que foi dito aqui? Porque a gente sabe que à medida que você revisita conteúdos, você aprende mais. Mas se você revisita o mesmo conteúdo do mesmo jeito, é um saco. Eu não aguento, ele não aguenta, ninguém aguenta. Então a gente tem cuidado de pensar o mesmo... mesma aula de logaritmo há 30 Nossa anos. Senhora, seis aulas de lei seguidas uma depois da outra. Meu pai do céu. Mesmo assunto, enfim. Mas o que acontece é que a gente vai pensando, como é que a gente repete esse assunto para as pessoas fixarem nas diferentes plataformas, para que elas tenham algum aprendizado sobre aquilo, alguma fixação, e para quem é nosso aluno, vê isso tudo com a base teórica da plataforma, que é muito profunda. Muito profunda. Sim. Né? Eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci, esqueci minha V12 hoje. Para variar, eu esqueci. A gente está falando sobre aulas, eixos temáticos. Basicamente, dizendo assim, posso falar, não esquecer? Claro, rápido. Fala rápido, não esquecer. Tá bom. Velhos são complicados. Fale por você. A gente teve uma postagem essa semana, para dar um exemplo simples, onde a gente falava sobre o tripé da análise, que era supervisão, análise pessoal e estudo continuado. O Marcelo preparou esse carrossel assim, ficou fantástico. E ele fala o seguinte: uma das coisas que dificultam a atenção flutuante é a pessoa não trabalhar suas questões em análise, porque você engancha com o paciente, para de ouvir o paciente e, às vezes, oferece coisas que engessam a análise. E lá no nosso grupo de alunos, foi o único lugar onde a gente tem uma explicação já voltada para o manejo clínico disso, que olha, um exemplo bem simples que se pode dar imagine que o analista tem uma questão com agressividade e o paciente tem uma agressividade velada que começa a se aproximar de entrar na relação com o analista. Se o analista não trabalhou essa questão de não suportar a agressividade do outro na sua própria análise pessoal, quando esse momento começa a chegar, já vi diversas vezes dando supervisão com o paciente que é psicanalista. O que acontece?
Ele começa a dar conselho para o paciente sem, às vezes, perceber que é conselho, né, Marcelo? Muitas vezes, sim. Entra num mecanismo egóico de negação, de defesa, assim, contra aquela agressividade. Né? Lembrando que essas defesas, isso tudo é construído ali pós-travessia edípica, ao longo, mas se consolidam depois, então elas são muito signatárias lá dos desejos, da sexualidade infantil, desse material recalcado. Então, realmente, às vezes, são pontos cegos, né, que a análise ajuda a resolver para não achar. Então, enfim, está na hora. É isso, a gente está divulgando aí nosso trabalho, nossa assinatura, mas não só isso, não convênio, mas mostrando assim, cara, é pedagogicamente muito pensado, é pedagogicamente muito organizado, muito estruturado, muita troca, muito trabalho e muito trabalho diário. Então, só assim, eu lembrei o que eu ia falar também, né? Esqueci, que não estou no momento de conseguir estudar, é um ano difícil. Se você só com as orientações diárias do WhatsApp e aquilo, você vai estar aprendendo psicanálise de uma maneira bastante estruturada. Até para quando você vai aprendendo esses conteúdos, vai organizando a sua cabeça, até para quando você olhar uma postagem, você compreender, chegar numa live mais temática, você ter recurso para entender, ou assistir a live tipo, em casa ou no ônibus, indo para o trabalho, enfim, está tudo disponibilizado dentro ali, a nossa plataforma funciona muito bem no celular, né? E aí até chegar um momento. Então, você vai tendo contato com a psicanálise, vai ter alguém te orientando, falando de temas de psicanálise todo dia, toda hora, postagens. Aí depois, cara, esse assunto me interessou. Você não precisa ir na ordem, você pode ir num curso, e dentro daquele curso, por exemplo, cara, eu quero entender isso do complexo de Édipo e a contemporaneidade, um dos cursos que a gente tem. Você vai lá, sentiu que algum conteúdo, pode começar por ali. A gente tem uma trilha sugerida, mas você tem muita curiosidade sobre esse tal complexo de Édipo, você vai lá. Sentiu que algo está te faltando, você vai na teia. Você vai seguindo aquela trilha que você vai adquirir esse conteúdo. E se não conseguir, se ainda faltar algo, você vai mandar suas dúvidas, vai participar da live, enfim. Então, está muito cercado, né? Você pode falar assim. Sim. A gente pensou bastante, a gente lançou a assinatura. Isso é um projeto que a gente vem conversando, acho que tem mais de 10 anos. Entre a primeira ser uma formação, depois a gente achou que a formação não era o ideal, porque tem muita formação aí que vocês podem, boas formações que você pode fazer, não é o que o mercado precisava. Mas não era o que a gente queria, a gente queria fazer algo diferente. Exato. Basicamente, para encerrar, a gente queria oferecer para vocês o que a gente gostaria de ter tido quando começou a estudar psicanálise. Basicamente é isso, uma trilha, um caminho, uma guia que fizesse sentido e que não demorasse 5 anos de leitura para começar a fazer ponte com situações do cotidiano, do dia a dia, onde a psicanálise também traz um ganho. Nem me lembre. Nem nos lembre. Tá bom? É isso, então, gente. Muito Boa obrigado. noite. Continuem seguindo a gente no canal. E vai ter outra live ainda de degustação, né? Sim. A gente avisa lá. Grande abraço, gente.